Alô pessoal, aqui é o jornalista Homero Roberge aqui com o meu canal, o canal Homero Roberge. Hoje é dia 24 de dezembro de 2018. Claro que esse vídeo ficará rodando nas redes sociais, no YouTube, né? Ficará rodando no YouTube, no Facebook e no Instagram. E eu, claro, vou falar hoje de uma pessoa muito importante, de um ser muito importante, Jesus Cristo, que a Sagrada Família, aqui é o Pinheirinho do Natal, dia 25 amanhã, dia de Natal. Então todos os dias vai ser Natal, todos os dias vai ser véspera de Natal. Você que está curtindo meu vídeo, eu já peço aí de antemão, dê o seu like, inscreva-se no canal Homero Roberge, visualize, né? E dê aquele joinha aqui para o Homero Roberge como presente de Natal e todas as informações, esses presentes que eu dei para vocês nesses 7 meses de canal Homero Roberge. Pessoal, como vocês sabem, eu já cansei de falar aqui, falei muitas vezes, né? Eu sou um jornalista formado em jornalismo, sou historiador, sou formado em história, pós-graduado, mestrado e doutorado. Fiz um doutorado de História e Ciências das Religiões. Então eu gostaria de falar uma coisa. Jesus Cristo existiu ou não existiu? Jesus é um mito? Então eu vou esclarecer, né? Eu como historiador, estudei Ciência das Religiões, me aprofundei, fiz algumas viagens pela Europa, estive em Jerusalém, visitei Israel, visitei os templos, segui os passos, os caminhos de Jesus, pesquisei bastante. Hoje eu me sinto à vontade para falar isso, para falar de Jesus, esse ser, essa personalidade incrível que dividiu o mundo, dividiu antes e depois de Cristo. Ninguém mais fez isso a não ser Jesus Cristo, dividiu o mundo em 2 eras, antes e depois de Cristo. Veja bem, nós, né, eu e muitos de vocês, muitas pessoas são cristãos. A gente, quando pequenininho, a gente foi criado, a nossa família, a família aqui da nossa região, foram criadas dentro do cristianismo, dentro do catolicismo principalmente. Depois, claro, criou-se um monte de religiões e todas eu tenho muito respeito, estudei várias delas. Todas as religiões seguem um caminho apenas, que é Deus. Seguimos apenas um caminho em busca de Deus. A gente busca Deus, mas Deus está dentro de nós, Deus está em todos os locais, Deus está dentro de você, dentro de ti. E Jesus Cristo, nós que tivemos a nossa educação, né? Jesus nasceu em Belém, Jesus viveu naquela região da Palestina, Jesus fez milagres, Jesus fez a coisa acontecer, Jesus teve os seus 12 apóstolos, deu poder aos apóstolos, os apóstolos criaram outros apóstolos e o cristianismo cresceu, principalmente com apóstolo Paulo e Pedro, principalmente o Paulo, que era um cidadão que falava grego. Na época o grego era uma língua número 1, a língua top, falava grego, falava aramaico, falava hebraico. Ele difundiu o cristianismo, ele colocou o cristianismo no mundo, o apóstolo Paulo. Mas eu quero falar de Jesus. E a gente, né, que cresceu dentro do cristianismo, nós que tivemos essa nossa educação, essa educação católica, essa educação evangélica, essa educação cristã, jamais vamos admitir, principalmente a gente quando era pequeno, se alguém duvidasse de Deus, ai daquele que duvidasse de Deus, ai daquele que duvidasse que Jesus existiu ou não, era considerado um pecado mortal. Claro, estamos no século XXI, o mundo mudou, as religiões se dividiram, cresceu os evangélicos cresceram várias religiões e todas em torno de Jesus, muitas não, claro, Jesus era um judeu. E os judeus mesmo, eles não acreditam em Jesus. Eles acham que Jesus era mais um profeta que veio para trazer a boa nova. Eles não acreditam realmente no ser Jesus Cristo.
Mas nós acreditamos, nós aqui do Ocidente, nós sul-americanos, nós norte-americanos, nós do continente americano principalmente, o Brasil como uma grande nação católica, uma grande nação cristã, acredita em Jesus Cristo. Hoje se tem visto muitas pessoas dizer que Jesus não existiu, que Jesus foi um mito, que Jesus foi criado por pessoas. Eu digo que tudo isso não é verdade. Jesus realmente existiu, claro, a Bíblia fala isso, os apóstolos, o Pedro, Lucas, o Marcos, João, todos falam em Jesus, falam nos seus milagres, falam na vida de Jesus. Claro, tem muita gente que contesta, diz que ele não existiu. Então eu estou aqui como um humilde historiador, não vou querer competir com pessoas que viajam o mundo inteiro, pessoas que são pagas por universidades enormes, universidades poderosas para estudar, que estão lá, arqueólogos, estão estudando dia a dia. Mas eu digo isso com convicção, porque na época de Jesus, no ano 30, após a morte de Jesus, após a morte de Jesus, o ano 30, os apóstolos ainda estavam por ali. E vejam bem na realidade, Jesus veio, foi perseguido pelas suas ideias, pelos seus pensamentos, foi crucificado e morreu na cruz por tudo aquilo que ele era contra o poder romano, e todas as suas ideias provocavam um grande ciúme ali na região da Palestina, toda aquela região ali. Mas entre todos eles existia um cidadão chamado Flávio Joséfo. O Flávio Joséfo, que tem aqui um livro dele que eu estudei, esmiucei esse livro, tem um outro dele também que está guardado aí, que no momento não... Esse Flávio Joséfo era um historiador que nasceu lá na época, ele era judeu, nasceu, e ele foi uma verdadeira testemunha do tempo dos apóstolos. Por que ele foi uma testemunha? Ele nasceu entre 30, 20, 28, 31, mais ou menos nessa época. Ele nasceu ali na Palestina também. Ele era de família nobre, claro que ele sabia ler, ele sabia escrever, ele estudou, ele era um historiador, ele falava hebraico, ele falava aramaico, ele falava grego. Ele sim, ele conviveu com alguns apóstolos, ele conversava, ele anotava. Inclusive ele lançou esse livro em outros também. E nesse livro... Porque muita gente contesta a Bíblia, que diz que a Bíblia não vale como um livro histórico, Eu acho que vale, porque foi escrito, muitos dizem que foi inventado, que os evangelistas que escreveram o Novo Testamento não eram realmente aqueles, enfim. Há uma controvérsia que no momento, se eu for entrar em detalhe agora, vai se alongar muito. Eu vou ser bem resumido para dizer para você que Jesus realmente existiu. Várias evidências mostram que Jesus existiu, não foi um mito, porque o mito leva anos, leva 100, 200 anos para um mito se concretizar. E Jesus, logo após a sua morte, 8, 9, 10 anos depois da morte de Jesus, os cristãos ali, a formação já estavam enraizada, e juntamente com os judeus eles cultuavam, eles rezavam. Os cristãos cresceram. Quem é que ia crescer? Como ia aumentar? Como ia ter Paulo? Como ia ter Pedro? Se eles eram perseguidos pelos romanos, eram condenados à morte aquele que seguisse Jesus. E eles seguiram, eles iam seguir Jesus e iam ser condenados à morte por nada, por um vazio, por um mito que não existia. Não, Jesus existiu. E Flávio Joséfo, esse historiador, ele fala num dos seus livros, que é uma testemunha no tempo dos apóstolos. Porque ele viveu aquela época, ele conviveu, ele conversou com alguns apóstolos, ele entrevistou algum deles, ele narra fatos que realmente Jesus existiu. Então eu confirmo aqui com este livro de Flávio Joséfo, esse grande historiador do tempo dos apóstolos, ele que conviveu ali na Palestina, ele era judeu, então ele podia ter ignorado Jesus. Não, ele falou de Jesus, que Jesus realmente existiu pelas declarações de algumas pessoas que conviveram com Jesus, pessoas que viveram dia a dia com Jesus, conversou com esse Flávio Joséfo. Então, meus amigos,
Jesus Cristo realmente existiu. Vamos celebrar esse Natal, vamos celebrar esse Natal, você com a sua família, todos nós, uma irmandade, um cristianismo forte e tendo a convicção que Jesus Cristo, Jesus, nosso grande mestre, nosso grande irmão, porque todos nós somos filhos de Deus. Pessoal, com essa pequena mensagem, esse pequeno esclarecimento desse cidadão, desse historiador do tempo de Cristo, Flávio Joséfo, Jesus Cristo realmente existiu e existe, está dentro de nós, está nos nossos corações, Jesus está nas nossas vidas. Então, digo mais uma vez, vamos viver esse Natal tendo fé, tendo bastante esperança, esperando aí um 2019 cheio de esperança, com uma convicção que Jesus estará sempre ao nosso lado. Deus, nosso Pai eterno, somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos de Jesus Cristo. Nós, seres humanos, somos uma criação de Deus. Um abraço. Feliz Natal a todos, muito obrigado por me curtir, por me ouvir, por me assistir aqui no canal Homero Roberge. Um abraço pessoal, deixe o seu like, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal Homero Roberge. Vamos a 1000 visualizações, esse é o caminho para 2019. Um abraço e a gente, claro, se vê no próximo vídeo. Tchau pessoal, um abraço.